Oi pessoal, eu sou a Alê. E eu sou a Mari do Além da Contracapa e hoje a gente vai gravar pra vocês a tag Isso ou Aquilo. A primeira pergunta é, audiobook ou livro? Livro. Livro. Na verdade, eu nunca tentei audiobook. Eu também não. E não tenho vontade de tentar. Acho que nada substitui o tu ler mesmo. Eu já não gosto, eu já não consigo me envolver com o texto quando alguém tá lendo pra mim e eu tô acompanhando. Parece que eu não consigo se concentrar. Eu acho que eu também não conseguiria me concentrar com uma audiobook. Eu não consigo processar do mesmo jeito, eu preciso estar enxergando mesmo. Então, livro. A segunda pergunta é, capa dura ou capa mole? Como eu nunca li nenhum livro de capa dura, eu fico por eliminação com livros de capa mole. Eu não faço muita questão de uma coisa ou de outra. Eu acho que quando é alguma edição especial, aí é legal que seja capa dura. Que nem, por exemplo, a Roku tem a série Harry Potter toda naquela caixa, com os livros todos em capa dura. Aí eu acho que é bacana, quando é um livro especial, que pede uma edição assim mais comemorativa, uma edição alguma mais coisa caprichada, assim. né? Daí eu acho bacana. Mas se não, se é o mesmo livro, a mesma capa, a parte de dentro ela é toda igual, eu não vejo, não faço questão da capa dura. A terceira pergunta é, ficção ou não ficção? Eu acho que em geral ficção. Eu também gosto de conferir muito mais ficção do que não ficção. Acho que depende muito do contexto. Eventualmente eu gosto de ler uma biografia ou um livro de crônicas, mas não sei. Eu acho que escolher entre ficção e não ficção é meio como escolher entre um gênero de livro ou outro, entre policial e entre drama, por exemplo. Depende muito da trama. E mesmo, eu gosto muito de biografias, mas acho que no caso de biografia depende muito da personalidade que é o objeto daquela biografia. Tem biografia que é muito legal e tem biografia que é muito chata. Verdade. Acho que também o biografado, a vida dele tem que ser de interesse do leitor. Se não for, é evidente que não... É que nem a trama de um livro. Se a trama não for interessante, o livro não vai ser interessante, independente do gênero dele. Verdade. Então eu acho que isso, em geral, ficção. Mas depende. A quarta pergunta é, Harry Potter ou Crepúsculo? Como eu não li Crepúsculo e não tenho interesse em ler, eu fico com Harry Potter. Eu faço das palavras da Lê as minhas palavras. Eu também não li Crepúsculo, não assisti os filmes e não tenho interesse. Já Harry Potter, eu li os livros, eu assisti os filmes e até tenho muita vontade de reler a saga. Eu queria reler ele em inglês, porque eu acho que... como levaram 10 anos para a série toda ser publicada e ainda com os filmes que continuaram sendo lançados anos depois, eu acho que quando eu comecei a ler eu tinha uma compreensão e quando eu terminei de assistir eu tinha outra. E isso me permitiu ver quantas camadas existem nessa obra e nos personagens que ela criou. Então eu tenho muita vontade de reler isso agora mais adulta e enxergar isso com os olhos que já viram, mas como se fosse com novos olhos de novo. Eu acho que eu já comentei aqui em algum vídeo no blog que Harry Potter foi a saga que criou em mim o hábito da leitura. E eu também tenho um certo carinho pela série, também tenho interesse em reler e, sem dúvida, entre Harry Potter e Crepúsculo, Harry Potter. A quinta pergunta é, e-book ou livro físico? Livro físico, sem dúvida. Olha, eu me divido um pouco, eu também gosto muito mais de livro físico, mas eu também tenho um certo carinho por e-books. Eu tenho um Kobo, eu adoro meu Kobo. Eu acho muito prático quando tu vai viajar, é muito mais simples viajar com um Kobo do que com um livro físico. Tu não tem aquela preocupação, vai amassar, vai... E tu consegue levar infinitos títulos, né? Pois é. Enfim, pela praticidade, em alguns momentos eu fico com o meu Kobo, mas de regra, livro físico. Nada substitui folhear as páginas, né? Cheirar um bom livro, nada se compara. Eu na verdade, eu confesso, eu tenho um certo problema com ler em e-book, seja no Kobo, seja no dispositivo que for. Parece que eu não me concentro da mesma forma lendo na tela do que lendo no papel. Então, por isso, quando eu vou ler, eu já tive algumas experiências de ler romances em e-book. Eu até já comentei isso aqui no blog, nas resenhas que eu fiz, que eu achei que ler nesse formato atrapalhou o meu envolvimento com a história. Então, depende do tipo de livro, eu não me importo. Se forem crônicas,
se forem biografias, que são coisas que tu lê assim mais quebrado, digamos assim, que tu não lê tantas e tantas páginas de uma só vez, eu não me importo de ler em e-book, mas caso contrário, eu faço questão do livro físico. É engraçado que isso não acontece comigo. Eu não sinto que o formato vai influenciar meu envolvimento com a leitura. Pra mim é indiferente, só que, não sei, nada acho que substitui o contato com o livro físico. Mas se eu precisar ler em e-book, não vai ser um problema pra mim. Comprar ou pegar emprestado? Eu prefiro comprar do que pegar emprestado, mas pra ser bem sincero, eu tenho evitado até comprar, porque eu tô com muita pendência de leitura e eu não tenho nem de colocar os livros que eu compro, então... Chega um dia na vida de todo bookaholic que isso acontece, a gente já não tem mais lugar pra colocar os livros. Eu acho que tem uma época que a gente quer comprar muito, que é pra aumentar a coleção, e chega uma hora que a coleção... A estante tá cheia e não tem mais onde colocar. É verdade. Eu acho que eu, entre comprar ou pegar emprestado, na verdade, quando eu pego o livro emprestado, normalmente eu pego do Alê. Eu, quando pego emprestado, geralmente pego da Mari, mas pra vocês terem uma ideia, faz, sei lá, um ano e meio que eu não pego livro emprestado. É verdade. Mas eu acho que de uns tempos pra cá, assim, nesse, eu acho que o último ano do blog, né, eu acho que o que faz a gente definir se a gente compra ou se a gente pega emprestado é a vontade de ler o livro antes. Porque como o blog exige uma manutenção constante de resenhas, todo livro que a gente lê, a gente resenha. Então, aquele que leu antes vai resenhar. E aquele que leu depois tem que ter a consciência de que vai ficar ali 4, 5 dias em função de uma leitura que depois não vai resenhar. Então, isso exige um estoque de resenhas que nem sempre a gente consegue ter. Então, eu acho que desses últimos tempos tem sido isso, né? Sim. Aquele que tem mais porque a gente tem gosto muito parecido. E a gente também, tipo, se divide as leituras. Por exemplo, um autor que nós dois gostamos muito é o John Green. Só que como eu comprei, eu fui mais antenado e comprei A Culpa das Estrelas primeiro, a gente não tem por que os dois comprarem e vai dar problema na hora de resenhar. Então eu fiquei com a coleção e é claro que eu empresto os meus livros pra Mari ler. Não sei se vocês já repararam, mas todas as resenhas do John Green são assinadas pela Lê, porque na verdade se não fosse ele colocar A Culpa das Estrelas na minha mão e dizer Lê que tu vai adorar, eu confesso que eu não teria lido, o livro não tinha me chamado a atenção. Então como ele começou a formar a coleção é dele, assim como de outros autores é minha. E depois a gente acaba se trocando, né? Mas de uns tempos pra cá, eu acho que essa tem sido a nossa... Política. A nossa política. Aquele que tem mais vontade de ler, ou aquele que já começou a formar a coleção, compra ou solicita pra editora, lê primeiro e resenha, e o outro, quando conseguir, pega emprestado e lê. Eu, por exemplo, acho que tô com 2 ou 3 livros teus lá em casa pra ler, né? E não tenho a menor previsão de quando eu vou conseguir fazer isso. E tem mais uma lista aqui que ela quer emprestado. A minha lista já virou um pergaminho. Tão grande que ela tá. Essa é a vida de blogueira. Essa é a vida de blogueira. A 7ª pergunta é: livros únicos ou séries? Eu acho que em geral eu prefiro livros únicos. Mas eu acho que depende muito da história, né? Porque tem histórias que não tem como ser contadas num único livro. O Harry Potter, que a gente falou antes, é um bom exemplo disso. Porque ela não ia conseguir contar aquela história num único livro. Ela precisava dos 7 volumes. Mas eu acho que, em geral, eu prefiro livros que comecem e terminem no mesmo volume. Eu gosto bastante de séries, só que no momento eu tenho fugido delas. Principalmente de começar novas séries. Porque eu tô com muitas pendências por causa de séries. Então, no momento é completamente inviável. Tá certo que se eu encontrar alguma série que me pareça promissora, eu não vou deixar de ler porque eu tô com pendência. Mas tem que ser algo assim de outro mundo. A série ela exige um cuidado um pouquinho maior, porque tu sabe que o final vai demorar pra chegar e que no momento em que tu começa a se envolver com aqueles personagens, tu quer saber o final dela. Aconteceu comigo de ler uma série que é a série da Maldição do Tigre. Eu li o primeiro livro, gostei muito e me decepcionei muito com o segundo, me decepcionei mais ainda com o terceiro. E ela é uma série de 5 livros, ainda falta sair o último. E nunca mais voltou a ter aquele mesmo encanto que teve no primeiro livro. Eu acho que ela é uma história que não precisava de 5 livros para ser contada, no máximo 3. Só que como eu me envolvi com os personagens, agora eu quero saber o que acontece. Esse então, é o problema, né? Tu fica preso, tu quer saber como é que a história vai terminar. Então, na verdade, eu tive uma boa experiência de leitura, que foi com o primeiro livro, e vou ficar, de certa forma, pendurada com outras 4, só porque eu entrei na história e agora eu quero saber como é que ela termina. Mas, por isso, em geral, eu acho que livro único, mas depende muito da história. Depende. Eu vou dizer depende.
física ou online? Eu prefiro livraria online, eu acho que os preços são muito mais competitivos e o que me importa é ter o livro. Eu não tenho aquela necessidade de ir na livraria e pegar o livro e cheirar e não sei o que. A compra não precisa ser um momento. Não. Eu quero o livro e eu quero o livro barato, então Submarino. Eu também, quando se trata do comprar o livro, eu também prefiro comprar livraria online, claro, porque os preços são melhores, como a Lê disse, mas também eu acho que os livros que a gente compra na livraria online, eles chegam em condições melhores pra gente, porque como o livro da livraria física fica ali exposto e muita gente pega e folheia e tal, eles normalmente acabam amassando um pouco, marcando, e para pessoas que são assim como nós, obsessivas com o estado dos seus livros, que não marcam, que não dobram, que não usam a orelha pra marcar a página. Isso é uma afronta. É uma heresia. Então eu acho que os livros que a gente compra de livraria online, eles chegam, às vezes chegam meio sujinhos, né? Às vezes. Mas normalmente eles chegam melhores, então eu acho que ali a condição do livro, do exemplar, com o preço, livraria online. Livraria. A nona pergunta é, livro longo ou livro curto? Eu confesso que eu tenho uma tendência a escolher livros curtos. Na verdade, não é que eu não leia livros longos ou que eu não goste de livros longos. E longo pra mim é assim, 700, 800 páginas. Leia nisso Stephen King muitas vezes. Stephen King, George Martin. Esse eu nunca nem me arrisquei justamente pela quantidade de livros e o tamanho de cada um deles. Mas eu confesso que quando eu leio livro longo, eu tenho uma certa agonia quando a leitura quando o marcador não anda. E eu fico muitos dias em cima de uma mesma leitura. É uma coisa que eu tenho tentado trabalhar em mim do ano passado pra cá, desde que eu li Sobre a Redoma. Mas eu confesso que me dá uma certa agonia isso, eu ficar muitos dias em cima de uma mesma leitura. Então isso me faz optar normalmente por livros que sejam mais curtos. Não é que eu não leia livros longos, mas eu acho que o escolher ler um livro longo é que nem escolher começar uma série. Eu avalio, se o livro é muito grande, eu avalio 2 vezes se é uma história que eu realmente quero ler ou se é uma história que eu acho que não vai fazer tanta diferença. Eu, pra ser bem sincero, eu amo livros grandes. Quanto maior, melhor. Acho que é por isso que eu leio George Martin, Stephen King, quanto maior, melhor. Mas, por entanto, todavia, quando você é blogueiro, quando você tem que postar resenha semanalmente, às vezes a gente fica meio impossibilitado. Tu tem que ter um estoque de resenha muito grande para poder se arriscar em um livro maior. Por exemplo, o último livro do Martin que eu li foi o 3º volume das Crônicas de Gelo e Fogo. É o maior livro dos 3 até agora, dos 3 que eu já li. Ainda assim eu li em 2 semanas. É rápido para um livro desse tamanho, mas é muito tempo para um blogueiro. Então isso tem que ser considerado também. Então é claro, eu gosto de livros grandes, mas eu não leio tanto quanto eu gostaria. Responsabilidade vem primeiro. Responsabilidade vem primeiro. Eu tô com um livro que já faz uns meses que eu comprei, que é um livro que eu tô louca pra ler, que é o Dança da Morte, do Stephen King, mas ele é um tanto quanto assustador, né? É o verdadeiro Palha Mansa. Gente, ele tem 1.200 páginas, o livro é imenso, o livro é assustador. E é um livro que eu quero ler, aí a Mari vai fazer resenha. Então pense, um livro grande que eu não vou fazer resenha. Mas eu não sei quando eu vou ler. Daqui uns 10 anos, não antes. Eu tava achando que ia ser uns 20, mas tudo bem. É um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas eu tenho certeza que em menos de 20 dias eu não vou conseguir ler ele, então eu tô trabalhando num estoque de resenhas aí para não abandonar vocês durante o tempo dessa leitura, mas é um livro que eu pretendo ler esse ano ainda e resenhar ele esse ano, mas o tamanho dele é o que fez com que eu ainda não tenha pegado ele para ler. A 10ª pergunta é, drama ou ação? Isso aí é o que eu vi de Jack Bauer agora? Não foi, eu também ouvi. Qualquer impressão de que a equipe seja fã da série 24 Horas não é mera coincidência. Não é. A gente achou meio estranho utilizar a palavra ação para descrever um gênero literário. Se está se referindo ao suspense, ao policial, à thriller, sim, a gente definitivamente gosta mais de ação. Não é que a gente não gosta de drama, mas é algum livro assim mais eventual. As tramas que nos atraem costumam ser mais para esse outro gênero, assim, o suspense, o thriller ou o ação, se é isso que a pergunta se refere. E se for Jack Bauer, então? Sempre a nossa primeira escolha. Sempre a nossa primeira escolha. A 11ª pergunta é, você prefere ler no seu canto ou tomando sol? Eu prefiro ler no meu canto, quanto mais afastada e mais no silêncio, melhor. Eu também tenho um problema que eu me distraio muito facilmente, então eu não vou
ler tomando sol, porque vai ter alguma coisa lá pra me distrair, então não, eu prefiro ler no meu quarto, trancado, não me perturbe. Eu até consigo ler, eu leio muito em fila de banco ou em viagem. Imagina a cena, a Mari parada numa fila de banco, lendo. Agora eu leio sentado nas cadeiras, mas antigamente eu lia de pé na fila mesmo, a fila ia andando e eu ia lendo e eu virava atração turística. Na verdade, até hoje eu viro atração turística, eu não sei por que é tão estranho uma pessoa tirar um livro de dentro da bolsa e aproveitar o tempo para ler. Mas, por alguma razão, as pessoas aqui costumam achar isso muito estranho. Eu não consigo porque eu me distraio, mas se eu tivesse a concentração para ler, fazendo outras tarefas do dia a dia... Eu faço isso, mas eu tenho uma regrinha que eu nunca começo a ler um livro nessa situação. Eu prefiro começar assim, porque eu acho que as primeiras páginas, as primeiras 30, 40 páginas, é o momento de tu entender como é que é o tom da narrativa, tu conhecer os personagens, tu entrar mesmo na história. Então esse momento eu sempre gosto de fazer isolada, de preferência não na madrugada, não com sono, pra começar assim com o pé direito, digamos. Mas depois, até dá pra ser, embora eu prefiro ler no meu canto. A 12ª pergunta é: chocolate, café ou chá? Resposta da equipe: chá. E a última pergunta é: prefere ler resenha ou decidir por conta própria? Eu acho que depende muito do livro. Se é um livro que eu já tenho vontade de ler, se é um autor que eu já conheço, eu sei que eu gosto, se a trama já me chamou a atenção, eu faço o outro extremo, eu fujo das resenhas, que é pra evitar pegar qualquer spoiler. Mas se é um livro que eu não sei, se eu tô em dúvida, que me parece interessante, mas eu não tenho certeza ou que tipo de livro que é, ou se eu vou mesmo gostar, daí sim, daí eu procuro ler resenhas. Eu também gosto de até conferir os reviews da Amazon. Se a gente do tá Goodreads também. Do Goodreads também. Se a gente tá na dúvida se lê ou se não lê. Mas, como a Mari disse, se é um autor que a gente já gosta, eu fujo. Eu não quero nem saber sobre o que se trata o livro. Eu quero descobrir tudo. Exatamente. Na hora que a gente tá lendo. Dependendo do quanto a gente gosta do autor, até de sinopse a gente foge. Exatamente. Né? Bom, pessoal, era isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Comentem, digam pra gente o que vocês acharam. Se alguém já gravou essa tag também, deixa o link aqui nos comentários pra gente poder ver e conferir. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. E até a próxima. Até!